Bom, o capítulo pego pelo meu grupo foi o capítulo 12, que aborda sobre o pensamento clássico e helenístico. E eu vou começar falando um pouco dos sofistas, que foi mais ou menos quando surgiu o pensamento clássico grego, que foi entre os séculos 6 e 7. E assim, os sofistas, eles eram grandes mestres e eles eram procurados por jovens bem-nascidos. O que eram esses jovens bem-nascidos? Eram os jovens que eles procuravam status e para eles terem um bom papel na política, eles deveriam ter um bom uso da palavra. E quem que eles procuravam para aprender a ter um bom uso da palavra? Sim, eles procuravam pelos sofistas. E assim, os sofistas, eles têm algumas características que eu acho bastante importante falar. E eu vou começar falando pela que eu acho que é a principal, que gira em torno de tudo, que é que os sofistas, eles negavam a existência da verdade. Para eles, existiam opiniões e pontos de vista, e não existe uma verdade específica. Então, assim, em relação a isso, tudo depende do ponto de vista de cada um. Porque, pra mim, o que eu posso considerar verdade, você não pode considerar verdade. Então, tudo depende do ponto de vista. E eles também falavam do relativismo moral, que é que tudo é relativo e que nada tinha uma resposta absoluta. E tudo depende. Eu posso considerar verdade, você não pode considerar verdade. Então, tudo depende do ponto de vista. E eles também falavam do relativismo moral, que é que tudo é relativo e que nada tinha uma resposta absoluta. E tudo depende do sujeito e não do objeto. E para eles também não há bem ou mal. Tipo, eles diferenciavam muito isso pela moral e pela religião, por exemplo. E assim, os grandes sofistas foram o Protágoras, Gorgias, Hippias e outros que tiveram, entre outros. E assim, com o tempo, o termo sofista ele ganhou o sentido de algo enganador, de algo impostor, porque além deles cobrarem muito caro pelas aulas, eles designavam um raciocínio que parecia que era algo correto, mas na verdade era algo falso, era algo que não era verdadeiro. Então, por isso, foi colocado este termo. E no meio de tudo isso, surge Sócrates, que, como todo mundo sabe, ele foi muito importante para a filosofia dele. E assim, a filosofia de Sócrates, ela era desenvolvida pelo diálogo crítico ou pela dialética, que no caso é a mesma coisa. E ela era dividida em dois momentos. O primeiro momento era o momento da ironia, onde Sócrates ele interrogava alguns de seus intelecutores e eles eram levados a duvidar sobre algum assunto que eles julgavam conhecer. E Sócrates ele fazia algumas perguntas simples e que levantavam contradição nas ideias e na forma que o interlocutor pensava. E o segundo momento é o momento da maiêutica, que em grego significa a arte de trazer luz, onde Sócrates ele fazia uma série de novas perguntas, de novas questões, que tinha como objetivo ajudar os seus interlocutores a reconstruir as suas próprias ideias ou ter um novo modo de pensar sobre tal assunto. Platão foi em cima das famílias mais nobres de lá. Seu nome verdadeiro era Aristóteles, mas devido à sua estrutura física, ele recebeu o apelido de Platão, que significava ombros largos. Ele foi discípulo de Sócrates, e ele considerava Sócrates um dos homens mais inteligentes do mundo. E depois que o mestre dele morreu, ele constituiu uma academia em Atenas, junto com um dos seus amigos, Atenos. E ele construiu uma academia junto com um dos seus amigos acadêmicos. Vai. A maior parte dos ensinamentos de... Não, peraí. Tá, vai lá. A maior parte dos ensinamentos platônicos
Eles eram passados através do diálogo e eles recebiam o nome de diálogos socráticos, que recebiam o nome de diálogos socráticos. E eles deram origem a uma expressão famosa, que dizia que toda filosofia ocidental... e eles deram origem a uma expressão famosa. E eles deram origem a uma expressão famosa que dizia que toda filosofia ocidental são notas de rodopé de Platão. Para Platão, existia duas realidades, a do mundo sensível e a do mundo inteligível. A do mundo sensível fala sobre a matéria imutável. Calma aí, pode falar? A realidade do mundo sensível fala que as coisas elas são mutáveis e temporárias. Já do mundo inteligível é a realidade do universo imutável e do mundo perfeito. E todas as ideias do mundo inteligível, elas derivam da ideia do bem. Platão também tinha uma concepção de realidade dupla, que era conhecida como a teoria das ideias. Para muitos filósofos, a verdadeira realidade é a realidade imanente, que ela encontra no mundo. Não, peraí. Para alguns filósofos, a realidade ela é imanente. Ela se encontra nesse mundo e se confunde com ele. Já a de Platão, ela era transcendente, ou seja, ela se encontra parada nele. Apesar do seu dualismo, o Platão ele supôs a existência de uma terceira realidade, na qual ele teria criado apenas na criação do mundo. Para ele, o universo ele teria sido criado por um demurgo, que é palavra de origem grega, que significa aquele que faz ou o criador. De acordo com essa doutrina, para construir o universo, o demurgo ele usou ideias eternas e ele agiu como se fosse um artesão, dando forma à matéria indeterminada. E ela também... Fala de novo, ainda não... Vai. A teoria das ideias, ela costuma ser estudada em seus aspectos epistemológicos, ou seja... Não sei, vamos ver. Pode ir? A teoria das ideias, ela costuma ser estudada também como teoria do conhecimento. Isso porque nessa doutrina, o Platão ele propõe que conhecer a verdade, na verdade, implica um processo de passagem progressiva do mundo sensível para a ida do mundo das ideias. Isso porque nessa doutrina, o Platão ele supõe que para você seguir ela, é um processo de passagem do mundo sensível para o mundo das ideias. A primeira etapa desse processo ela é denominada pelas impressões e pelas sensações. Essas impressões sensíveis são responsáveis pela nossa opinião e pelo que a gente pensa da primeira vez que a gente tem a experiência. O conhecimento, porém, para ele ser autêntico, ele deve ultrapassar a esfera das impressões e o mundo da realidade. O conhecimento, porém, ele deve ultrapassar o mundo da realidade e infiltrar no mundo das ideias. O conhecimento, para ele ser autêntico, ele deve ultrapassar a esfera das impressões e o mundo da realidade e penetrar o mundo das ideias.
O método proposto pelo Platão, ele não pode ser apenas pelo amor às opiniões. Ele tem que ser dedicado ao amor ao saber, ou seja, amor à filosofia. O método proposto para realizar essa passagem e atingir o conhecimento autêntico é a dialética, que é mais ou menos a mesma coisa que Sócrates usava, que era, no caso, o diálogo socrático. Pode ir? Que é nada mais nada menos do que uma contraposição a uma opinião. Ou seja, a gente afirma uma tese e logo depois desmente ela. Pode ir? Pela explicação de Platão, nesse processo a gente vai recordando as verdades eternas e imutáveis. E nosso conhecimento verdadeiro, que para ele é uma imagem repassada da alma. De novo? Pela explicação de Platão, nesse processo. Aí, você tá com fone, mano? Vai sair no fone. Não vai. Pela explicação de Platão, nesse processo a gente recorda as verdades eternas e imutáveis. E para ele isso é uma imagem da nossa própria alma. Pode ir? O Platão ele criou nos seus textos várias alegorias para expor suas doutrinas. A mais conhecida delas é o mito da caverna. Vai. De acordo com essa alegoria, os homens que eram prisioneiros desde pequenos encontram-se numa caverna escura e estão amarrados de maneira que os obriga a permanecer sempre de costas para a abertura da caverna. Ela ajuda ao homem a entender a evolução dos processos do conhecimento. No entanto, devido à luz de um fogo que entra na abertura da caverna, as pessoas acabam. Eu vou falar sobre as bases do pensamento lógico e científico, que na verdade se baseia na biografia de Aristóteles. Aristóteles ele nasceu na Macedônia e junto com Platão ele foi um dos maiores e expressivos filósofos gregos da antiguidade. Quando Aristóteles tinha 18 anos, ele ingressou na escola de Platão, que ficava em Atenas. Logo depois de um tempo, quando Platão morreu, Aristóteles, devido à sua capacidade, devido à sua inteligência, assumiu a diretoria da Academia de Platão. Porém, ele sofreu enorme rejeição por conta do povo ateniense, porque ele era estrangeiro. Então, Aristóteles ele decidiu ir para a Ásia Menor. Depois disso, ele recebeu uma proposta do rei da Macedônia, que era Filipe II, para ser professor de seu filho Alexandre. Mas o relacionamento dos dois, entre Aristóteles e Alexandre, se rompeu quando Alexandre assumiu a diretoria da Macedônia. Então, Aristóteles ele decidiu voltar para Atenas. E ao chegar lá, ele fez a sua própria escola filosófica, que chamava Liceu, que era, na verdade, uma homenagem ao deus Liceu, Apolo Liceu. Depois que Alexandre morreu, que era o rei da Macedônia, depois que ele morreu, o povo ateniense caiu em peso sobre Aristóteles porque soube que ele tinha uma ligação entre a corte macedônica. Então ele caiu em peso e Aristóteles ele decidiu sair de novo. Depois que Alexandre morreu, que era o rei da Macedônia, depois que ele morreu, o povo ateniense caiu em peso sobre Aristóteles porque soube que ele tinha uma ligação entre a corte macedônica. Então ele caiu em peso e Aristóteles ele decidiu sair de novo de Atenas. E depois disso, como Aristóteles ele tinha grande conhecimento na biologia, ele desenvolveu a lógica. Oi pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o período helenístico, que aconteceu no ano 322 a.C., que foi basicamente a conquista da Grécia pelo povo macedônio. Depois disso teve uma expansão militar do Império, do Império Macedônio, efetuada pelo Alexandre o Grande. E esse período caracterizou-se por uma grande interação entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados.
No campo filosófico, as escolas platônicas, são chamadas de academia, e aristotélicas, que são chamadas de liceu, eram dirigidas pelos discípulos de Platão e Aristóteles, e os valores gregos começaram a mesclar-se com as mais diversas tradições culturais já existentes. E assim foram formuladas diversas condutas filosóficas em busca de paz de espírito, que são, entre elas, epicurismo, o prazer, estoicismo, o dever, cinismo, o simples e pirronismo, a suspensão do juízo. Eu vou explicar um pouquinho agora sobre o epicurismo, que é o prazer, que foi um sistema filosófico ensinado por Epicuro de Samos, que dava seu valor e atenção ao prazer, como por exemplo sexo, bebidas e amizades. Mas ele deixa bem claro que isso tem que ser de uma forma moderada, onde a razão ajuda a reconhecer e julgar esses prazeres, que podem ser negativos se não vividos de uma forma moderada. O epicurismo propõe uma busca pelos prazeres do dia a dia como uma fonte de alimentação da nossa alma, da nossa paz de espírito, mas também sem exagero e sem abuso. No estoicismo, defende a realidade racional. A felicidade se alcança entendendo qual é o curso da natureza e do universo, onde se estará feliz quando estiver coerente com essa natureza. Saber enfrentar as leis da natureza e assim ser feliz. Devemos aceitar tudo aquilo que não dá para modificar e modificar tudo aquilo que podemos e conseguimos. Vou falar sobre o cinismo simples, sobre o pirronismo, a suspensão do juízo e sobre o período greco-romano. O cinismo simples foi o pensador Diógenes de Sinope que criou, né? De 413 a 327 a.C. O cinismo significa aqueles que vivem como cães, que eles vivem do seu jeito, dormem em qualquer lugar, fazem o que querem e vivem na simplicidade. E isso, basicamente, foge dos conceitos criados pelo homem, foge da sociedade, trazendo paz de espírito, ou seja, viver do seu jeito, sem qualquer propriedade ou conforto. Assim, a felicidade está alcançada nas mínimas coisas. O pirronismo, a suspensão do juízo, teve como criador Pirro de Élida, de 326 a 275 a.C. O cetismo pirrônico acredita-se que quando você tem uma ideia, sempre vai ter uma ideia superior à sua, melhor, ou que vai justificar melhor a sua ideia. E isso tira a sua paz de espírito. E você sempre vai ficar em dúvida em que lado entrar, você nunca sabe que lado entrar. E vice-versa, que se entrar um, você vai ter sempre contra o outro, então você não sabe que lado entrar. E isso sempre tirava a sua paz de espírito. Então eles tiravam o juízo e assim todos tinham a paz de espírito. Então tinha 5 fases. A primeira que é a busca pela verdade, a segunda que é conflito entre teorias, a terceira que é a equivalência das teorias, e a quarta é a suspensão do juízo e a quinta que é a paz de espírito. O período greco-românico foi de 332 a.C. a 395 d.C. Ele mostra que o Egito viveu no domínio de greco-macedônico e a Roma foi colocada no Egito. Assim, teve muitas relações complicadas, porque tinham muitas religiões envolvidas, culturas envolvidas, né? E a religião tradicional continuou nos meios oficiais dos templos. A cultura popular mostra de maneira mais nítida a relação entre os elementos religiosos egípcios e greco-romano. Essa comunicação é para discutir alguns dos aspectos da cultura de Aziz no Egito greco-romano, usando como estudo as estatuetas de terracota, que representam a deusa que constitui um dos meios de expressão.